Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu queria começar com uma pergunta. Vocês acreditam que podem existir soldados super resistentes, como o Soldado Invernal, como o Capitão América? Vocês acham que isso é possível? Pois é, teve um momento na história que a CIA pensou que talvez isso seria possível. Eu estou falando do projeto MK Ultra, tá? Um projeto criado pela CIA, um projeto ilegal, um projeto clandestino, que o seu único objetivo era esse: criar assassinos que pudessem ser controlados pela mente. Estou com minhas anotações para que a gente não se perca, né, e seja mais objetivo no que a gente fale, tá? Eu quero contextualizar vocês primeiro, para que a gente possa entender de uma forma, ambientar vocês para que vocês possam entender melhor, tá? 1953, que foi ali no final da Guerra da Coreia, iniciou praticamente ali a Guerra Fria entre Estados Unidos e a União Soviética, tá? Com o principal intuito ali, que era o desenvolvimento bélico, tá? E o avanço das expedições espaciais. A disputa dos dois era uma disputa muito acirrada dessas duas superpotências, e eles contrataram cientistas nazistas logo após a Segunda Guerra Mundial. Isso mesmo que vocês escutaram. Vocês vão ver o desenrolar, o que isso proporciona. Nos Estados Unidos, isso ficou conhecido como Projeto Paperclip, ou clipe de papel, né? Que era um projeto técnico-científico que teve milhões de dólares de investimento. Como eu já falei para vocês que era um projeto ilegal e clandestino, eu não preciso nem falar para vocês o que isso moralmente representava, né? Um dos cientistas mais importantes foi um cara chamado Von Braun, se eu falei certo, era um alemão, olha só. Ele tinha ligação com o extermínio de judeus e ficou conhecido como o pai da NASA. E exatamente isso que vocês escutaram. Logo no final da Guerra da Coreia aconteceu algo estranho. Os prisioneiros de guerra americanos, eles voltaram para casa, mas voltaram totalmente perturbados. Eles voltaram para casa defendendo a causa comunista. E isso criou o quê? Um grande alerta na CIA. Segundo a CIA, os soviéticos, tá, e os coreanos estavam desenvolvendo técnicas de controle mental. E a CIA pensou, como que a gente pode fazer para combater isso? Ué, simples, vamos fazer as mesmas coisas. E a CIA criou o seu próprio método de controle, chamado Mind Control, e chefiado pelo cientista Sidney Gottlieb, que era, como eu falei, um programa totalmente ilegal e clandestino. O objetivo principal, controlar a mente de pessoas por meio de torturas e uso de drogas alucinógenas. A principal que eles usavam era o LSD, mas tinha vários outros tipos de substâncias também, que era colocado no bojo ali e o cara ingeria, tá? O objetivo maior, criar assassinos sem remorso, sem sentimento, sem nada, ou seja, super soldados resistentes à tortura, dispostos a fazer qualquer coisa, controlados pelo seu governo, né, pelo governo americano. Quais as provas que nós temos disso? Gente, foram divulgados documentários, depoimentos, gravações, centenas de horas, centenas de experiências de controle mental também foram descobertas. Envolvia tortura, hipnose. Quais eram os principais métodos? Privava o cara do sono, privava o cara da água, era sufocamento, afogamento, enjaulava as pessoas. Então, assim, era bem complicado, né? As cobaias, elas passavam horas e horas tomando choque ali, passando por essas torturas, para quê? Para que talvez elas fossem imunes à dor. Sendo assim, se elas fossem capturadas, elas não, de maneira nenhuma, elas passariam informações e suportariam as torturas. E também não passavam os segredos de guerra. Como a CIA conseguia essas cobaias? Tinha algumas formas de ela conseguir, algumas elas voluntárias, tá? Tem alguns documentários aí no próprio YouTube que a agência ela pagava $75 para que os voluntários se autodrogassem, ficava dentro de umas salas onde ali vários dias eles ficavam sobre a observação daquelas pessoas. Um desses documentários mostra o cara ali, é um documentário verídico, tá? Que mostra o cara ingerindo e ali ficaram acompanhando ele. Ele ficou dias e dias ali dentro, num quarto isolado, um quarto escuro, onde a única visita que ele tinha era do cientista, era das pessoas que estavam ali nessa coordenação, que perguntavam para ele simplesmente duas coisas: o que ele estava sentindo e
o que ele estava pensando. E várias vezes, no começo dos dias, ele sempre estava alegre, sempre estava falando que estava tudo tranquilo. Já no segundo ou terceiro dia, ele já estava falando que ele estava tendo alucinações. Então, assim, eu não sei qual o fim que teve, mas dá para você saber que realmente o negócio era bastante pesado. Tinha também as organizações de fachada ali, ele tentava convencer instituições, hospitais, prisões, até a Universidade de Harvard, teve alguns experimentos nesse sentido. Nesse contexto, foram mais de 80 instituições que estavam envolvidas. Algumas sabiam e outras eram totalmente inocentes nessa questão. Teve até um oficial da própria CIA que ele confirmou que as cobaias, a maioria eram prisioneiros, adictos, ou seja, drogados, e prostitutas. Era o que os principais, tá? Alguns passavam centenas de horas nessas experiências, tá? Outra forma também que eles conseguiam com essas cobaias era a CIA colocava prostitutas, atraía homens, tá, para esses prostíbulos. Como é que era isso? Era um prédio. Alguns documentários é um pouco diverso isso, que alguns falam uma coisa, tem estudos que falam outra, que era um prédio onde eles tinham os seus quartos ali, as prostitutas chamavam aqueles homens para aquele local e ali eles eram drogados, tinham esses espelhos falsos onde que eles começavam a observar o efeito dessas drogas e como eles se comportavam depois desses efeitos, que era o meio que eles tinham de analisar o comportamento daquela pessoa. Outras práticas comuns eram criaram festas induzidas a LSD e música ao vivo. Foi praticamente nessa época, e se eu estou enganado, em 1969, que começou, através disso, surgir os grupos hips, tá bom? Junto com aquele festival Woodstock. Então, tem outros documentários também que até fala que a CIA foi uma grande responsável pela infestação do LSD nos Estados Unidos, tá? Tivemos uma vítima, um cientista americano nesse rolo todo, tá? Chamado Frank Olson. E o interessante é que tem vários tipos de comentários de documentos diferentes sobre teorias diferentes sobre a morte dele, tá? Falam que ele foi convidado pela CIA para participar, mas ele não sabia o que era. Quando chegou lá, quando ele viu toda a ambientação, aquele povo passando por aquela tortura, ele não concordou. E aí depois ele foi convidado novamente e ali ministraram, que foi o Sidney Gottlieb, ministrou um drink para ele que já estava com LSD dentro, tá? E ali ele teve um estado muito grande de paranoia, de depressão. Supostamente era um cara muito bem-humorado, mas só que com a administração do LSD ele mudou totalmente, tá? Ali, durante alguns surtos psicóticos, ele se jogou da janela do 13º andar, tá? Algumas evidências depois, algumas comprovações foram contra essa versão oficial, tá? Foram encontradas lesões cranianas em Frank, que ele teria ficado inconsciente antes de dormir ou de se jogar pela janela. Então aí tem vários tipos de teorias. Uns falam que ele foi jogado porque ele desmaiou e outros falam que realmente, através do surto, ele se jogou. Nós não sabemos disso até agora, mas alguns pontos que ficam soltos, porque se ele já tinha suspeitado de alguma coisa e tinha reclamado com os chefes ali da CIA a respeito do que ele tinha visto, e depois convidaram ele e ministraram LSD, é estranho ele ter se jogado por conta própria. Talvez pode ter sido um surto muito grande, mas nós nunca iremos saber, tá? Outros projetos da CIA experimentais que precederam o MK-Ultra foi o Bloodburger, em 1949, e o Earthshock, em 1951, todos envolvidos em questões de interrogatório de controle mental, tá? O principal doutor desse projeto, ele se chamava Donald Cameron, tá? Usava técnicas que diziam que podia ser mais eficiente, mas também que era muito mais pesado e as torturas eram muito mais violentas nesse sentido. Ele acreditava que a mente do ser humano, ela tem como apagar todo o seu HD como se fosse um próprio computador. E isso era o que ele acreditava. Ele acreditava que poderia haver essa reprogramação, tá? Ele colocava os pacientes induzidos no coma, tá? E tiravam todo tipo de som, de luz, ou seja, o cara ficava isolado ali por dias. E isso acaba com a mente, né, com o psicológico de qualquer ser humano, né? Algumas vezes, quando a pessoa acordava, ou ela entrava no estado vegetativo,
ou então coisas básicas do dia a dia ela não dava conta de fazer. Isso são relatos de alguns familiares que logo depois desse processo foi divulgado aí na mídia, tá? Além desse programa que ele fazia, né, ele obrigava também as pessoas a ouvirem as mensagens por mais de 20 horas, ou eram as mensagens de cunho negativo ou de ordem também. Agora nós entramos em algumas realmente teorias da conspiração, tá? Olha só, algumas teorias da conspiração apontam que esses experimentos de Cameron ajudavam o MKUltra a fabricar assassinos remotos controlados por palavras hipnotizantes. Assim, o serviço de inteligência conseguiu sugerir ações por meio de palavras de gatilho. Supostamente foi assim que a CIA teria ordenado, supostamente, a morte de John Lennon, por considerar uma ameaça com suas ideias socialistas. Então a CIA teria manipulado Mark David Chapman a atirar em John Lennon. Olha as teorias. Relatos do assassino. O que o cara falou? Segundo o assassino, ele não teve sentimento algum e sempre escutava vozes para que ele pudesse cometer esse crime. Você se lembra quando eu falei agora recentemente para vocês das mensagens ou de cunho negativo ou de cunho de comando? Pois é, talvez aqui no caso dele foi de cunho de comando. O de cunho negativo era para você simplesmente esquecer de tudo, ou seja, tudo que você argumentava, eles negavam aquilo para você e acabava que aquilo ficava como uma verdade absoluta, como se nada do que você já tinha feito realmente fosse verdade. Complicado. Olha só, os conspiracionistas apontam também as mortes de Martin Luther King e as más línguas também falam da morte dos irmãos Kennedy, que segundo alguns, eles teriam uma relação com esse programa da CIA, tá? É curioso que o assassino de Robert Kennedy, né, que foi o Sirhan Sirhan, ele estava hipnotizado para matar Kennedy. As pessoas que estavam ali no momento olhavam para ele e via que ele estava em estado de transe mesmo. E ele dizia por várias vezes não se lembrar de nada do que tinha feito. Ele deu uma reportagem em 2011, já está um senhor de idade, onde até hoje ele não se lembra de nada e não sabe como que ele fez aquilo, ele não se lembra de ter sacado a arma, enfim. Em 1972, o diretor da CIA, na época Richard Helms, ordenou que apagasse todas as provas ligado a ele. Então, em 1973, o projeto fechou definitivamente por falta de resultados. Mesmo com essa queima de arquivo, mais de 20 mil páginas sobreviveram às ordens, né, dessa destruição, dessa queima de provas, que supostamente foi guardado num quarto isolado, um quarto errado, né, que eles falam. Com a liberação desses documentos, várias vítimas puderam reconstruir os fatos, né, e abriram processos tanto quanto contra a CIA, também como o governo federal, e muitas já até receberam as indenizações. Aí a minha pergunta é, tem várias indagações a respeito disso, né, mas a minha pergunta é, se naquela época, por volta de 1953, ali, no começo da Guerra Fria, já existia esses tipos de programas ilegais da CIA para criar super soldados, e há suposições até hoje, a teoria da conspiração fala que até hoje isso ainda é feito. O que é que vocês acreditam? É bem possível que isso exista até hoje. Eu acredito que seja bem possível sim, tá, que isso aconteça. Ou seja, tem uma coisa muito interessante que eu já escutei uma vez um escritor falar, que para um governo ter poder, ele pode sacrificar até o seu próprio povo. Então, assim, é bastante complicado. Eu quero que vocês deixem aí no comentário de vocês o que vocês acham disso aí. Como eu falei no começo, claro que tem coisas aqui que realmente são teorias da conspiração, mas tem coisas que são documentadas e são verídicas. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar a história perfeita. Até a CIA, uma certa época, ela publicou documentos originais. São documentos difíceis de leitura, tá? São documentos bem científicos, mas você encontra na internet. Então era isso, gente. Eu queria trazer essa curiosidade para vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, não gasta seu tempo, não gasta seu dinheiro e me ajuda demais. E deixa o like também de vocês. Tudo de bom sempre. Valeu, até mais e fui.